né? Eu lembro ele falando da época de estágio, né? Eu lembro quando você falou em 2002, né? Pô, tava lembrando aqui, cara, eu comecei a estagiar no Vasco em 2003, com 19 anos, e aquela época era muito diferente, né, dos dias de hoje. E é a gratidão, né? A importância da gratidão. Eu também trabalhei com um treinador chamado professor Zeica, e no pré-mirim, e aí você vê assim, a importância profissional que inicia ali naquele ambiente que tem as raízes ali, que você de fato sabe o que é dificuldade. Hoje a base profissionalizou muito, né? Hoje é muito diferente daquela época. E aí você contando aqui, eu estava justamente pensando nisso, né? Da importância de um profissional ele ser forjado dentro dessa realidade, né? Dentro da experiência que você viveu durante todo esse período e hoje você dentro de um carro que gerencia todo o processo. Então a sua visão provavelmente é bem diferente, né, do que um profissional que hoje chega dentro de uma empresa ou num clube e avalia só de imediato. Você entende o processo como um todo, porque você veio lá de baixo e você sabe como faz, como funciona. Isso aí é um diferencial, né? Olha, com certeza isso é um diferencial. Eu me sinto uma pessoa realizada nesse sentido, que eu falo, né? Sempre digo isso, por ter pegado toda essa mudança, né? Então, assim, muitas pessoas, ou a grande maioria delas, né, que eu encontrei lá no início, hoje não estão mais ali no futebol, e muitas pessoas que hoje estão no futebol, né, não têm a mínima noção de como era, né? Então, eu falo, por isso que eu me sinto realizado de poder, né, ter participado dessas duas realidades tão distintas desse processo de profissionalização no futebol, né, que a gente teve aqui, o quanto difícil isso foi, ainda é, né, porque é um processo, como a gente falou, então é uma busca constante, mas certamente, né, muitas coisas mudaram e é muito importante isso, eu digo, né, de você compartilhar experiências vividas, né? Afinal das contas, na vida o que fica são isso, né? As experiências vividas. Então, para você entender, eu converso muito hoje com os profissionais, porque eu me vejo, né, neles no passado, e com certeza, né? Se me perguntassem há 10 anos atrás se eu estava preparado, né, para estar onde eu estou aqui hoje, eu, na minha cabeça, eu tinha certeza absoluta que eu estava, né? E hoje, eu estando aqui, eu tenho a certeza absoluta que eu não estava. Que se Deus é tão bom, né? Porque se isso tivesse acontecido antes, talvez ali depois de 6 meses, né, tivesse acabado toda a minha carreira. Então eu converso isso muito com os profissionais, que é óbvio que todos eles chegam, né, quando querem trabalhar com esporte, quer ir direto, né, para um time profissional, numa estrutura, é o sonho de qualquer um, óbvio, né, uma outra realidade, né, uma outra estrutura, um outro investimento, mas eu falo, esse é o pior caminho que tem. Por quê? Eu acho que você deve sempre começar, faz parte do teu processo de formação, começar ou na base ou num time pequeno, para que você, né, consiga aprender a trabalhar com pouco. Isso é o que vai te dar, né, toda essa experiência, toda essa habilidade. E depois, o processo, né, de crescimento pessoal e profissional, que eu acho que as coisas estão ligadas, o aprendizado, né, o reconhecimento do erro e o aprendizado, eu digo que é a moda do teu crescimento, né? E você chega como num time profissional hoje, né, como o Flamengo, nível de cobrança, né, de visibilidade e exposição, um erro é fatal. E como o ditado diz, né, errar é humano. Então por isso que eu falo, às vezes você tem essa ansiedade, né, essa vontade de querer estar direto aqui, alta performance no profissional, mas é muito ruim, porque assim, precisa de uma habilidade muito específica e um erro teu aqui é imperdoável. E você vai errar, porque faz parte do processo de crescimento, como eu errei várias vezes e erro até hoje. Então é sempre melhor, né? Por mais que você queira, seja o teu objetivo final, eu sempre digo para eles, você tem que ter um objetivo, um sonho, mas o caminho de onde você está e o teu sonho é muito distante, por isso que muitos se perdem. Então eu digo, você tem que criar metas alcançáveis. Então, para eu chegar aqui, o que eu preciso ter nessa caminhada? É isso? Então, vou primeiro focar nessa meta porque faz parte, né? E aí você tem índices de controle, isso vai te trazendo mais próximo do teu sonho, do teu objetivo. Então, essa que foi um pouco minha história, foi um aprendizado. Eu falo isso muito para os colegas, mudou muito. E você começar numa equipe menor ou na base, né? Vai te permitir errar, sem ter grandes repercussões, né? As pessoas,
vou dizer que encobre os erros, né? Mas assim, estão mais abertas a isso quando você chega num time profissional, né? A competição começa internamente, os profissionais estão lá, né? Então, assim, um quer expor, às vezes, o erro do outro para tentar ir ao local. Então, é um ambiente muito diferente. Eu até brinco, né, que estamos no mesmo local de treinamento, estamos tudo, mas você pega a base e o profissional, parece ter um abismo entre um outro. São mundos completamente diferentes. Né? Clubes diferentes. E você tem... Eu já passei por isso, né? Começa muito pela distância, às vezes, de treinamento. Quando você tem um CT da base e um CT do profissional, distante. Quando você tem metodologias diferentes. Agora, um ponto, né? Você tem um bom profissional, esse bom profissional ele tem que ir para a base, porque ali é a maior dificuldade de se trabalhar. E a maioria dos profissionais querem ir para a equipe profissional, porque remunera melhor, né? Porque tem o status, visibilidade. Só que a dificuldade é trabalhar com jovens, até pelas questões relacionadas a protocolo, diretrizes, dificuldades que você tem de trabalhar a longo prazo. E se você tem esses problemas, porque falar de uma equipe como Flamengo, Fluminense, Botafogo, as equipes grandes é fácil, que são equipes profissionais, estruturadas. Agora, o Brasil existe mais de 700 clubes de futebol. A realidade do futebol de formação, ela é crítica. Né? E aí você tem esses profissionais que estão inseridos nesses clubes, na maioria das vezes, que não têm a formação, né? Almejam chegar nessa equipe profissional. Tal. Então, o teu relato é interessante porque mostra que é importante você ter a base, né? Você passar por todo esse caminho, como a gente também teve essa oportunidade, né, para chegar e hoje a gente vê aí o Flamengo em termos de referência dentro do futebol em todos os sentidos, né, pra gente, não falando do torcedor, que aqui não tem a figura do torcer, mas pra gente que é dentro da área técnica, a gente vê o Flamengo e o Palmeiras como referência em todos os sentidos. E isso não é à toa, é muito fruto do que o trabalho que você desenvolve ali já há algum tempo, né, mostrando diretrizes, mostrando base científica, mostrando resultados, né? Exatamente. Até pegando essa linha que você falou e que o Márcio aqui comentou da história dele, eu tive a oportunidade de ser estagiário junto com o Márcio em 2004 no Flamengo. Ele chegou em 2002, eu cheguei em 2004 como estagiário de fisioterapia e o Márcio era estagiário de medicina. E ali eu aprendi muito com o Márcio me ajudou muito, né? Porque ele já tinha 2 anos de clube e ele fazia parte da já era o coordenador dos estagiários. Ele já foi promovido já. Verdade, é verdade. É verdade, ele era o coordenador dos estagiários, tanto da medicina quanto da fisioterapia. E assim, o mesmo Márcio que eu vi lá atrás, como estagiário, né, na categoria de base, é o mesmo Márcio que eu vejo hoje em dia. Os mesmos princípios. Os mesmos princípios, os mesmos valores, o mesmo cara gente boa que ele sempre foi. E assim, as pessoas às vezes, elas olham muito pro resultado final. Hoje é o Dr. Márcio Tanuri, gerente médico que coordena toda a parte de saúde do Flamengo, conhecido aí nacionalmente e mundialmente, mas o Márcio construiu uma carreira para isso. O Márcio ele se dedicou durante anos da vida dele, abrindo mão de muitas coisas da vida dele, principalmente os finais de semana. Eu lembro muito bem, às vezes a gente... 20 anos você não tem final de semana. Exatamente. Nem dia dos pais, nem feriado, Natal, né? Nem dia das crianças. Exatamente, né? Até hoje é assim. Então, assim, parabéns, Márcio. Você construiu uma carreira muito sólida, muito consistente, com muitas bases de estruturação no Flamengo. E o teu reconhecimento, a tua humildade, você agradeceu ao Jorginho, que era o massagista, e a gente que começa lá atrás no futebol, a gente sabe disso. O meu caso foi o Valteriano me ajudou muito, e depois foi fazer faculdade de fisioterapia, virou fisioterapeuta do profissional com você. Um abraço pro Valtinho aí, ó, se ele estiver assistindo, é um exemplo também de profissionalismo, e é isso aí, Márcio, você alcançou com muito mérito e dedicação que você aplicou esses anos todos no Clube de Regatas do Flamengo. O Odir veio aqui também, falou do Jorginho, né? Falou super bem e tal. A gente vê que se perde muito essa questão da falta de gratidão das pessoas. Né? Entre as pessoas esquecem. E, pô, tu falar do Jorginho na época do pré-mirim. Quando tu falou pré-mirim, eu falei, pô, sensacional. Porque a galera esquece de onde veio. De onde você estava lá. E o Márcio lidou aí com nomes você esquece. Profissionais renomados no esporte mundial, talvez. E o atleta, porque assim, bacana. Quando você tá ali no pré-mirim, você vai subindo, você conhece o clube, o atleta vê diferente. Porque ele fala, cara, ele conhece o clube. Respeita. O atleta respeita, lá com 11 anos, o Márcio estava lá. Respeita. Ele entende como funciona, ele entende as etapas, né? É muito diferente para a instituição, né? E eu acho que o grande sucesso do Flamengo é relacionado a isso, porque o Márcio, ele dentro do departamento do Flamengo de saúde, ele tem uma identidade histórica no clube. Então não tem como um atleta chegar lá e não respeitar o que o Márcio fala. Eu vejo muito o processo dos clubes hoje em dia,
muitos clubes se perdem e não alcançam o resultado de sucesso porque eles começam a perder a identidade, perder a história deles, entendeu? E o Márcio é uma figura histórica e patrimônio do Flamengo, diria assim.